Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abra sua Bíblia para Gálatas, capítulo 6. Foi o texto que nós lemos nesta noite. Gálatas, capítulo 6. E eu vou ler apenas o versículo de número 10. Gálatas, capítulo 6. Se você puder se colocar de pé, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo de número 10. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Oremos. Bendito Deus, nós agradecemos, porque o Senhor, ó Pai, nos capacitou e tem nos capacitado para prestar culto ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado por este privilégio. E neste momento, ó Deus, o privilégio que nós temos é de ouvir a Tua palavra. E ó Deus, fala conosco, fala a cada coração, supra a nossa necessidade espiritual. E usa-me, Senhor Deus, com o Teu poder, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? O versículo diz: façamos o bem a todos. E o título da mensagem é isso: fazendo o bem a todos. A prática do bem é um empreendimento universal que visa o bem de todos os seres humanos, não é, da face dessa terra, mas sobretudo o bem daqueles que são irmãos em Cristo, que compartilham da mesma busca espiritual e que se apegam aos mesmos ideais. Eu quero acreditar que nós estamos aqui nesta noite com o mesmo objetivo. O primeiro deles é adorar a Deus. Amém ou não? Segundo, estar em comunhão com os irmãos. Amém ou não? Terceiro, entregar, não é, para a obra de Deus, nosso dízimo, as nossas ofertas, a promessa de fé. Amém ou não? Nós temos algo em comum. Nós adoramos a Deus nesta noite e agora nós estamos ouvindo da palavra de Deus. O texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 10, a palavra tempo aqui, no grego é kairo, que quer dizer oportunidade. Oportunidade. Então, façamos o bem a todos enquanto nós temos oportunidade. Às vezes, nos velórios, nós percebemos pessoas em prantos, pessoas com uma dor na consciência, porque talvez não teve a oportunidade de se acertar com aquele falecido, em vida, é claro. Então não podemos perder a oportunidade de fazer o bem, não é só àqueles que nós gostamos muito, mas a palavra de Deus está dizendo a todos nós devemos fazer o bem. Isso nos faz refletir no tipo de crente que temos sido com nossos irmãos, com nossos domésticos da fé. Será que você pode dizer que você está muito bem com todos os domésticos da fé desta igreja? Deus quer desta forma. Deus deseja isso. É o que Deus deseja. Se em algum momento você pensou agora, infelizmente, não estou bem com todos os domésticos da fé. Lembra da palavra kairo, que quer dizer oportunidade? Então esta é a oportunidade para você se colocar diante e se reconciliar. E começar a fazer o bem. E a começar a amar, apesar daquele, apesar daquela
apesar do jeito de ser, porque nós precisamos aceitar as pessoas como elas são, não como nós queremos que elas sejam, porque certamente elas querem que nós sejamos como elas também. Então nós precisamos aceitar as pessoas como elas são. Em todos os momentos, Deus tem nos dado então oportunidades para sermos uma bênção na vida de pessoas. Agora, será que nós temos aproveitado esta oportunidade? É triste perceber irmãos em Cristo ofendendo um ao outro, através de palavras, atitudes, se tornando desobediente à palavra de Deus, que diz que nós crentes, filhos de Deus, irmãos em Cristo, devemos fazer o bem a todos e principalmente aos domésticos da fé. Olha só, são poucas as pessoas que ao deitarem à noite, ousariam dirigir-se assim a Deus. Vamos ver se você ousaria dizer assim a Deus: Senhor, trata-me amanhã como tratei os outros hoje. Será que você ousaria dizer assim a Deus? Senhor, trata-me amanhã como eu tratei o meu próximo hoje. É forte isso, não é? Será que se nós começarmos a analisar o dia que nós tivemos, oraríamos assim a Deus? Nós, como verdadeiros crentes, precisamos demonstrar amor pelas pessoas. Elas precisam se sentir amadas por nós. Quando alguém se sente amado por nós, os olhos dela brilham em relação à nossa pessoa. Elas passam também a querer fazer o melhor por nós. E elas fazem. Nós vamos ver nesta noite 3 tipos de relacionamentos que precisamos praticar para termos um bom convívio com o nosso irmão, com o nosso próximo, com o nosso doméstico da fé. Em primeiro lugar, o primeiro tipo de relacionamento é o relacionamento com respeito. Simples, não é? O relacionamento com respeito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 13, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Muita liberdade é sinônimo de pouco respeito. Pode ter certeza disso. E talvez você já passou por experiências assim. Muita liberdade é sinônimo de pouco respeito. E o maior causador de problemas em um relacionamento não é a incompatibilidade de pensamentos, né, ou de sistema de criação, mas sim a falta de respeito devido a muita liberdade sem sabedoria. Este é o grande problema dos relacionamentos. Eu e você precisamos, com sabedoria, saber onde começa e onde termina a nossa liberdade com o nosso próximo. Tudo aquilo que vai além é prejudicial. Não é só em relação às amizades, não. Mas se você come demais, vai ter problemas, não vai? Vai ter problemas. Se você dorme demais, não, peraí, pastor. O sono, ele nos abençoa, o sono nos alimenta. Mas se você dormir demais, vai ter problemas também. Tem a dosagem certa. Se fala demais, o que vai acontecer? A expressão é o quê? Vai dar bom dia a cavalo, não é? Vai ter problemas. Se tem muita liberdade e intimidade com outros, vai ter problemas também. O que fazemos em demasia é prejudicial. Eu já passei por várias experiências desagradáveis, onde o excesso de liberdade me colocou diante de situações desconfortáveis. E eu acho que, se você for sincero com você também vai chegar a esta conclusão. O excesso de liberdade te trouxe problemas. E é assim.
Porque falta o respeito. Então o relacionamento que nós precisamos praticar dentro do nosso lar, na igreja, no trabalho, na escola, precisa ter uma porção muito grande de respeito. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Semeando respeito, colheremos respeito. Semeando liberdade, colheremos frustrações. Pode ter certeza disso. Quando eu servi o tiro de guerra, por que tiro de guerra e não exército? Tiro de guerra é porque são apenas 6 meses, não é? Onde que o exército passa-se o soldado, fica lá por 1 ano, não é? Diante do exército. Então, na minha cidade não tem exército, tem tiro de guerra. Então eu fiquei 6 meses dentro do quartel. E quando eu servi o tiro de guerra, então, tinham 3 sargentos e um subtenente, para comandar 200 homens. E eles não tinham nenhuma dificuldade. Sabe por quê? Porque a ênfase estava no respeito e não na amizade íntima. Era isso. Eles não aceitavam ninguém dando tapinha nas costas deles. Porque se desse um tapinha nas costas deles, eles iam lá e iam dar um tapão nas costas do soldado. Eles não admitiam. Porque eles queriam ali respeito. E não liberdade e muito menos intimidade. Ontem, no café da manhã dos pais, eu estava conversando com um sargento. E o sargento me disse o seguinte, que o soldado, se ele não prestar continência para um superior a ele, se aquele superior não exigir, não notificá-lo quanto à continência que não foi prestada, ele vai ser punido. E se um superior, aquele que é superior ao soldado, ver e falar para ele assim, você precisa exigir que ele preste continência para você. E se aquele falar assim, não, eu não vou pedir para que ele faça isso porque ele é meu amigo. Aí então aquele superior, do superior ao soldado, vai notificá-lo. E ele vai ter que pagar por aquilo que ele deixou de fazer. Isso quer dizer o quê? Abuso de autoridade? Não, não é abuso de autoridade, não. Respeito. Respeito. O respeito cabe em qualquer lugar. Se você perceber, não é? Algum acidente, alguma movimentação onde os policiais estão reunidos, você vai perceber que lá onde existe um superior, aqueles que são abaixo dele prestam continência. Por respeito. E é assim. Eles vão ter problemas de relacionamento? Se respeitarem, não vão ter problemas. Se nós nos respeitarmos, nós não vamos ter problemas. Nós vamos saber qual que é o nosso limite. Sabe quando nós falamos demais? Sabe quando nós fazemos coisas, não é, sem pensar? Sabe por quê? Porque já tem muita liberdade. E está faltando o respeito. Vamos ter problemas? Sérios problemas. Então, dentro da sua amizade, não queira muita intimidade. Não queira muita intimidade, mas exija o respeito. E aí você vai ter um relacionamento perfeito. Cuidado com a intimidade. Irmãos, o respeito, ele precisa estar acima de tudo. E a liberdade precisa ser administrada com muita sabedoria. Muita sabedoria. Sabe como eu vou administrar a liberdade para com o meu próximo? Eu vou ter que saber até onde eu posso andar com ele. Eu vou ter que pensar da seguinte forma. Se eu quero que ele vá até este ponto comigo, então eu tenho que ir até aquele ponto com ele. Nós não somos mais do que ninguém aqui. Então eu não tenho direito de exigir mais e permitir pouco. Eu não tenho direito. Aquilo que eu semear, eu vou colher. Aquilo que eu semear, eu vou colher. Então, dentro de um relacionamento, exija-se
o respeito. E cuidado com a muita liberdade, com a muita intimidade. Segundo lugar, o segundo tipo de relacionamento que nós precisamos ter é o relacionamento com maturidade. Efésios capítulo 5, versículos 6 a 8, diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Um relacionamento com maturidade. Andar como filhos da luz é um desafio para cada um de nós, que andamos em um mundo coberto por densas trevas. O que a palavra de Deus nos diz é que, noutro tempo, lembra desse tempo? Nós éramos trevas. Noutro tempo éramos trevas. Isso quer dizer que não conhecíamos a luz, não conhecíamos a verdade. Mas agora conhecemos da verdade. Adquirimos maturidade para nos relacionarmos com os outros. E a maturidade é algo que só traz benefícios em um relacionamento. E o grande vilão dentro de um relacionamento é a imaturidade no diálogo. Geralmente, a falta de maturidade no falar e agir é por não refletir antes de agir, não orar antes de falar, não buscar a Deus como fonte de ajuda. Queremos agir por nós mesmos. Vamos ter problemas no relacionamento? Vamos ter problemas. Porque nos faltou maturidade para a nossa ação e principalmente para a nossa reação. Faltou maturidade. Tiago capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Nós temos que ter cuidado com a língua? Precisamos. Precisamos ter cuidado do que nós falamos? Precisamos. Precisamos ter cuidado para quem falamos? Precisamos. A língua, um pequeno membro, mas causa tanta destruição, tanta desordem. Cuidado com a língua. E eu vou ter cuidado com a minha língua, se eu realmente desenvolver esta maturidade nos meus relacionamentos. 1 Pedro 3,10 diz: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. O que você passa através do diálogo é exatamente o que você irá receber dele. O que você fala? Cuidado com o que você fala. Porque você pode estar ouvindo e você irá ouvir o que você vai falar lá na frente. Um filho e seu pai, eles caminhavam pelas montanhas. De repente, seu filho cai, machuca e grita: ai! E para sua surpresa, ele escuta a voz se repetir. Em algum lugar da montanha: ai! Curioso, ele pergunta: quem é você? E ele recebe como resposta: quem é você? E contrariado ele grita: seu covarde! E ele escuta como resposta: seu covarde! Ele olha para o pai e pergunta, aflito, com medo: o que é isso, papai? E o pai sorri e fala: meu filho, preste atenção. Então o pai grita em direção à montanha: eu admiro você! E a voz responde: eu admiro você! De novo o homem grita: você é um campeão! A voz responde: você é um campeão! E o menino fica espantado, ele não entende. Então o pai explica. As pessoas chamam isso de eco. Mas na verdade, isso é a vida.
ela lhe dá de volta tudo o que você diz ou faz. Nossa vida é simplesmente o reflexo de nossas ações. A vida é simplesmente o reflexo de nossas ações. E a maturidade que eu preciso, ela vai vir de Deus. E ela vai ser o reflexo das minhas ações. Quando não conseguimos nos relacionar bem com alguém, demonstramos então a nossa imaturidade. E Mateus 18:15 diz: ora, se teu irmão pecar contra ti, seja maduro. Não é isso que a Bíblia diz, mas é quase isso. Ela disse o seguinte: vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. É o que a Bíblia está dizendo. No relacionamento com as pessoas, nós precisamos desta maturidade. Eu preciso tomar para mim que eu sou um filho de Deus e que Deus, Ele me dá sabedoria para me relacionar com todas as pessoas, independente de como elas sejam. Independente, Deus me dá sabedoria. Basta o quê? Pedirmos por esta sabedoria. Como que você vai querer algo se você não pedir? Ah, pastor, mas Deus sabe. Ele sabe sim. Mas Ele quer que eu peça para Ele: Senhor, me dê sabedoria para relacionar com todas as pessoas. E Ele vai me dar. Isso é maturidade. Então, no relacionamento com as pessoas, precisamos de respeito, precisamos de maturidade. E o terceiro tipo de relacionamento é o relacionamento com sinceridade. Sinceridade. Salmo 18, versículo 25 diz assim: com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. A nossa sinceridade para com os outros é algo que Deus espera de mim e de você. Deus espera que eu seja sincero para com você. Deus espera que você seja sincero para comigo. Isso é o que Deus espera. E Deus espera algo muito mais importante: que sejamos sinceros para com Ele. Ser sincero em uma amizade é dizer com franqueza o que sente. É ser simples, verdadeiro e sem malícia. Isso é ser sincero. A minha sinceridade com a minha esposa e vice-versa é que vai garantir um bom relacionamento dentro do nosso lar. Ela precisa saber do que eu gosto ou do que eu não gosto. E eu preciso saber do que ela gosta e do que ela não gosta. Sinceridade, não é? Nós precisamos ser os mais transparentes possíveis um para com o outro, para vivermos bem. Ela precisa confiar no que eu falo e faço, e eu nela. Ser sincero é fazer para o outro somente aquilo que gostaria que fosse feito com você. Se queremos nos dar bem com as pessoas, sejamos sinceros com elas. Só que a nossa sinceridade precisa ser exposta com muita sabedoria vinda de Deus. Porque tem aquele que é sincero, e realmente é sincero, mas fala de qualquer jeito. Será que vai produzir frutos? Infelizmente não. Assim fez, não é? E toda verdade dura, não é? Se você tem que falar uma verdade dura para uma pessoa, ela pode ser dita de uma maneira mais amena, menos desastrosa. Como? Assim fez um vendedor de sapatos, que disse à sua cliente: me desculpe, senhora, mas este sapato é pequeno demais para o seu pé. Olha a diferença agora. Sincero, não foi sincero? Me desculpe, senhora, mas esse sapato ele é pequeno demais para o seu pé. Porém, o outro, sem medir as palavras, ele disse assim: senhora, este sapato não dá, o seu pé é muito grande. Tem diferença?
Tem diferença. Os dois foram sinceros. Mas um agiu com sabedoria. O outro não. Apenas disse. O outro estava errado? Não, não estava errado. Mas ele poderia ser mais ameno. Ele poderia ser mais lapidado. Não é isso? Poderia. E nós podemos ser sinceros, sim. E devemos ser sinceros. Mas precisamos saber como falar. Como usar as palavras. Sinceridade com uma pitadinha de amor e o desejo de não ofender fará muito bem quando nós desejamos ser uma bênção para o nosso próximo. Muito bem. Você jamais vai ser falso. Deus não quer a falsidade. Deus quer a sinceridade. Mas Deus quer a sinceridade em amor. Deus quer a sinceridade com respeito. Deus quer a sinceridade com maturidade. É isso que Deus quer. E iremos nos relacionar muito bem. Efésios capítulo 4, versículo 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover o quê? Alguém responda aí. A edificação. Para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não é claro o versículo? É claro. Eu só preciso ouvir. Eu só preciso praticar. As minhas palavras e as minhas atitudes precisam edificar. E se eu procuro ser um meio de edificação, certamente o meu relacionamento com os meus irmãos em Cristo será harmonioso. Será uma bênção. Será abençoador. Eu vou ser feliz com todos e todos serão felizes comigo. De tudo que nós vimos, de tudo que nós ouvimos, podemos chegar à seguinte conclusão: o meu relacionamento com as pessoas depende 90% de mim. Eu sei que você consegue entender isso. Talvez você pense assim: pastor, não, depende 50% de mim, porque os outros 50% dependem da outra pessoa. Não é não. Eu estou colocando 90% abaixo, não é lá em cima não. Eu decido ser uma bênção para o meu próximo. Eu decido respeitá-lo. Eu decido ter uma atitude de maturidade para com ele. Eu decido ser sincero para com ele. Eu decido. Então nós vamos chegar à conclusão de que 99% depende de mim. Tem aqueles, que pensam assim: pastor, mas olha, eu sempre fui desse jeito, pastor, eu tenho uma dificuldade enorme, enorme mesmo de me policiar nas minhas palavras, porque eu sou muito sincero, pastor. Eu te compreendo que você é sincero, mas não te compreendo que você não pode ser transformado por Deus. Me desculpe, mas não compreendo isso. Porque você pode ser transformado por Deus. Você pode ser lapidado por Deus. Você pode realmente ter uma vida diferente, porque se você permitir Deus agir na sua vida, você vai ser diferente. Eu não conheço nenhuma, nem duas, nem três pessoas que eram carrascos e que hoje são cordeirinhos. Conheço várias pessoas assim. Por quê? Porque elas fizeram a terapia? Não. Não fizeram terapia, não. Porque elas bateram a cabeça e tiveram amnésia? Não. Elas se deixaram ser moldadas, lapidadas pelo Deus que pode todas as coisas. Elas leram na palavra de Deus: tudo posso naquele que me fortalece. E elas puderam.
foram abençoadas, foram transformadas. Por que você não? Por que eu não? A nossa luta diária para sermos aqueles que, aos olhos de Deus, são muito bem vistos, que alegram o coração de Deus, a nossa luta diária, ela é real. Agora, se eu sei da minha deficiência, eu não posso conviver com aquela deficiência até a morte. Não, eu posso ser diferente. E não é questão de evolução, não. É questão de transformação. Nós não somos uma ilha. Não somos uma ilha. Nós não somos isolados. Nós estamos no meio de pessoas. Nós convivemos com pessoas. E precisamos ser a luz para essas pessoas. Precisamos ser a bênção para essas pessoas. Precisamos ser a ajuda que elas necessitam. Então, o meu relacionamento com as pessoas depende 90% de mim. O respeito vale muito mais que uma amizade com muita intimidade. Será que é saudável você falar assim, nossa, aquele lá é meu melhor amigo? É saudável, sim. Você falar assim, aquele lá é o meu melhor amigo. Só que eu espero que esta amizade seja com muito respeito, ao invés de ser com muita intimidade, com muita liberdade. Nós temos melhores amigos, nós temos. Mas nós sabemos até onde nós podemos ir. E eles sabem até onde eles podem ir para conosco, podem vir para conosco. Precisamos ter maturidade ao nos relacionar com as pessoas, sabendo que tudo tem o seu limite. A sinceridade é algo que Deus espera de nós em relação aos nossos irmãos em Cristo. A sinceridade. Mas como vimos, uma sinceridade sempre desejando abençoar. Sempre com aquele temor, não é? Eu quero ser sincero com ela, mas eu não quero ofendê-la de maneira alguma. Porque quando nós temos este cuidado, eu não quero ofender de maneira alguma, então eu vou ser um instrumento de bênção para ela. Eu vou dosar as minhas palavras, eu vou dosar o meu semblante, a minha reação, eu vou dosar. Eu vou pedir sabedoria de Deus, antes de comunicar alguma coisa, eu vou orar a Deus, Senhor, por favor, eu quero ajudar aquela pessoa, que o Senhor sabe que eu amo tanto, mas por favor me dê sabedoria, para que eu tenha as palavras certas, a atitude certa para com ela. Isso é ser sincero. Através da nossa sinceridade, nós podemos ser um meio de edificação para todos. E a palavra de Deus diz em Gálatas 6:10, como nós lemos, então, enquanto temos tempo, não é isso? Enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente a estes, aos domésticos da fé. Principalmente a estes que estão no nosso convívio cristão. Principalmente a estes. Que possamos ser crentes obedientes à palavra de Deus. Obedientes. E nós vamos ser abençoados, como eu sempre tenho falado. Nós vamos ser abençoados. Feche seus olhos, por favor.